Deus, meu Pai, nesta noite entregamos este culto, Senhor, em forma de adoração e agradecimento, Pai. Que possamos estar te entregando o nosso melhor, Pai. Pai, sei que o Senhor não precisa, Pai, de nada que estamos oferecendo para Ti, pois o Senhor já tem tudo, Pai. Mas em forma de gratidão, Pai. Em forma, Senhor, de gratidão, Senhor, por guardar, Senhor, a nossa família, a nossa casa, o nosso levantar, o nosso sair, o nosso entrar, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar presente, Senhor. Obrigada, meu Pai, por estar, Senhor, todos os dias, Senhor, em nossas vidas, Pai. Nós não somos nada sem Ti. Pai, nós só pedimos, Senhor, que a Sua presença, Senhor, seja presente aqui, Pai. Queremos sentir, Senhor, algo diferente nesta noite, Pai. Precisamos, Senhor, sentir a Sua presença, Pai. Pai, venha, Senhor, falar aos nossos corações, Pai, através do louvor, Senhor, através das oportunidades, Pai. Que aqui estiverem na frente, Senhor, que seja somente o Espírito Santo de Deus conduzindo, Pai. E desde já eu te entrego, Senhor, o Diácono Gabriel estará ministrando a palavra nesta noite, Pai. Que o Senhor possa ser com ele, Senhor, e com a família dele, Pai. Guarda, Senhor, e livra-os de todos os males, Senhor. Pai, eu apresento a Ti cada um que aqui se encontra nesta noite, Pai. Aqueles que estão a caminho, aqueles que não vão poder estar aqui conosco, Pai. Mas peço, Senhor, que a Sua presença, Senhor, é de culto por cada um deles, Pai. Pai, receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, que é de coração, meu Deus. Muito obrigado por este domingo abençoado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus está aqui. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje é domingo, culto de louvor e adoração. Que você possa se colocar de pé nessa noite, para a gente estar adorando ao nome do Senhor. Que assim como a missionária Débora falou, que a gente possa se desprender de tudo aquilo que talvez nos acompanhe, de todo o estresse, de todo o cansaço, e que a gente verdadeiramente possa se entregar nessa noite nas mãos do Senhor, que a gente possa nos conectar com Ele, porque Ele habita dentro de nós. E muitas das vezes a gente, mesmo sendo habitado pelo Espírito Santo, a gente acaba guardando Ele lá dentro de um quartinho e esquecendo da importância que é ter intimidade com aquele que nos guarda, com aquele que nos protege, com aquele que verdadeiramente faz a nossa vida melhor. Então que nessa noite você possa adorar o nome do Senhor com todo o teu coração. Louvor, que você possa meditar na letra dele. Como pode me amar, Deus conhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria? Porta estivesse aberta, como pode me confiar? E ainda me pega, talvez tocar em minha graça, talvez estou chorando e segura. Me leva pra perto, deixando
sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia? Tudo que não foi como eu queria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia? Quando você quisesse entrar, como pode me confiar? E ainda me pega quando estudar e me abraçar, quando estou chorando segurar. Das chamas ao dor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo contato de seus olhos Eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, mas longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, em meu lugar. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque sabemos, Senhor, que haja o que houver, Pai. Senhor, tu tens estado de braços abertos para nós, Senhor. Senhor, quantas são as vezes, Pai, que nós temos te magoado, quantas são as vezes, Pai, que nós temos te entristecido, Senhor, e muitas das vezes nós nos questionamos, Pai, como tu ainda podes me amar, Senhor. Senhor, porque nós muitas das vezes, Pai, na maioria delas não somos dignos de tamanho amor, Senhor. Mas, Senhor, ainda assim, Pai, tu estás presente de braços abertos, Pai, de braços abertos para nos receber, Senhor, e nos lembrando a cada dia que ainda tem lugar na tua mesa para as nossas vidas, nos lembrando a cada dia, Senhor, o como tu nos ama, Senhor, o como, Senhor, tu tem cuidado de nós e estado conosco, Senhor, que tu possas, Pai, continuar nos lembrando a cada dia e a cada momento que nós não estamos sós, que tu possas continuar trabalhando no nosso interior a cada dia, Senhor, que possamos nos sentir amados e completos e
tomados pelo teu amor. Senhor, porque não existe outro amor como o teu, Pai. Senhor, toma vida nas nossas vidas nessa noite. Senhor, nos preenche do teu amor nessa noite. Senhor, que verdadeiramente tu possa ocupar todo o vazio de alma, Senhor. Tu possa trazer de volta toda a alegria, Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem tentado nos abater, Senhor. Tudo aquilo que tem tentado nos entristecer, Pai, que possa ser preenchido pelo teu amor nessa noite. Tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão.
Ele te ama, meu amado. Ele te ama, Ele te ama. Você é filho. Você é filho. Mais uma vez. Mais forte na igreja. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Aleluia, aplauda o nome dele essa noite. Aplauda o nome dele essa noite. Aleluia, aleluia. Aleluia, estou te glorificando, igreja. Aleluia. Nessa noite nós fizemos uma oração no primeiro louvor. Nós contamos que, por mais que Deus soubesse o que a gente faria, por mais o que Deus soubesse o que a gente fez e o que há de fazer, mesmo assim Ele nos amou. E no segundo louvor nós contamos com convicção: Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. E com essa mesma convicção, louvaremos essa noite que não importa a dificuldade, não importa qual seja a situação, não importa qual seja o cenário, não importa o que você esteja pedindo, não importa o que esteja acontecendo, nós estaremos nos braços dele. Ele é Pai, Ele é seu Pai. Por mais que você se sinta sozinho, Ele está contigo. Aleluia. É com essa convicção que cantaremos essa noite. Aleluia. Aleluia, aleluia.
a tua presença, Senhor, que é o nosso descanso, Pai, que é o nosso refúgio, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, por ti, Senhor, que não vou dizer tereis aflições, Senhor, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, irmã, tem de bom ânimo. Renova, Senhor, essa esperança, Senhor, essa noite, Pai. Renova, Senhor, as forças, Senhor, da tua igreja, Senhor, essa noite, Pai. Renova, Senhor, a unção, Senhor. Renova, Pai, em nome de Jesus. A alegria, Pai, em nome de Jesus. Vai, Senhor, mostrando, Pai, o caminho, Senhor. Vai, Senhor, mostrando, Senhor, a tua mão, Senhor. Porque, Pai, é em teus braços, Senhor. Em teus braços, Senhor, é o nosso descanso, Pai. Em teus braços, Senhor, é o nosso refúgio, Senhor. Aleluia, aleluia. Recai em tua graça, eu me recaio de novo em tuas mãos. Aleluia. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Aleluia, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esse momento de louvor e adoração. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu já estás no meio de nós, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu já está aqui, Senhor, nos preenchendo, Pai. Sabemos que Tu já está aqui, Senhor, trabalhando no nosso interior. Então, Senhor, continua trabalhando nas nossas vidas. Senhor, Tu tens liberdade neste lugar. Senhor, Tu tens liberdade, Senhor, na vida de cada um de nós, Pai. Que verdadeiramente estejamos quebrantados diante da Tua presença. Senhor, que verdadeiramente, Pai, possamos sair dessa noite, Pai, diferente da forma como entramos. Mas que verdadeiramente, Pai, estejamos, Pai, mais íntimos e mais achegados a Ti nessa hora. É isso que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos, sabendo, Pai, que Tu estás conosco, que Tu nos ama, Senhor, e que Tu é a nossa segurança. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Presença maravilhosa. Glória a Deus. Aqui ninguém está proibido de dar glória, não. Vamos dar glória. Enquanto a gente dá glória, o Senhor está recebendo lá do alto. Estamos aqui sentindo a presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O tempo que eu estava ali, eu senti uma presença tremenda. E Deus ministrando meu coração. Porque às vezes a gente tenta retroceder daquilo que Deus tem nos nossos corações. E Deus me mostrando toda hora. Lá em Jonas, né? Hoje eu vim cultuar e dar o meu melhor para o Senhor. Encontro aqui com o meu pastor, com a família, a Igreja Cristã Resgatando Vida, que é uma família, aquela que abraça. E o meu pastor me surpreendeu. Você vai ser a dirigente do mundo nesta noite. E eu, como tento fazer igual o Jonas, né? Que Deus direcionou Jonas para um local e ele foi lá e desviou aquele local. E eu contei para falar para os irmãos: não deixe de fazer aquilo que o Senhor tem pedido para você fazer. Porque enquanto a gente está fazendo aqui, batalhando, Deus está trabalhando na nossa casa, Deus está trabalhando na nossa família. E quando a gente, quando estamos fazendo a obra do Senhor, Ele se alegra, né? Porque Ele nos escolhe, nos separa desde o ventre da nossa irmã, da mãe. Desde lá em Jeremias, né? No capítulo, né, verso 1, que fala, né, que o Senhor escolheu Jeremias e separou ele desde o ventre da mãe dele. E ele se achou incapaz de fazer a obra com o Senhor. E às vezes a gente nos deparamos com certa situação no qual nós desejamos parar e ficar ali parado, sem fazer nada. Mas o Senhor tem propósito, Ele vai lá e usa alguém para nos despertar. Porque tem um momento no qual o Senhor não permite ficarmos parados. Ele quer que a gente coloque algum horário, ainda mais agora, que os dias têm ficado difíceis. E se eu e você não lutarmos pela nossa família, vai ficar estreito. Porque o inimigo, ele
quando a gente está ocupado, né? E às vezes a gente se ocupa muito com coisas assim desnecessárias. Temos que trabalhar, mas também temos que buscar o Senhor. Eu esse período, como trabalhando à noite, eu tenho buscado o Senhor. E eu ouvo a voz do Senhor pela vida do meu pastor Harris, porque hoje em dia estamos fazendo uma consagração aqui de 15 em 15 dias. E isso tem me ajudado, tem fortalecido a minha fé, tem me enchido. E eu glorifico ao Senhor. Mas isso tudo é porque o Senhor não quer nos perder. O Senhor, Ele faz de tudo para a gente voltar a fazer tudo aquilo que Ele tem para a gente acreditar. Né? E resumindo aqui, tudo que foi louvado, tudo que aconteceu aqui até este momento, o Senhor pediu para mim falar para os irmãos, e os louvores aqui, eu só vou resumir em um versículo que se encontra lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E essa foi a mensagem desta noite que o Senhor ardeu no meu coração. E o tempo todo os louvores falou que o Senhor vai estar de braços abertos esperando a gente. E nosso descanso está no Senhor. Deus nos ama de uma tal maneira que Ele enviou o único filho que Ele tinha. Aí eu pergunto para quem é aqui, você teria coragem de fazer isso? Eu tenho meus filhos, mas só Deus mesmo mostrou para mim um amor incondicional. Então, temos que aproveitar essa oportunidade que nós temos e agradecer muito a Deus e buscar de todo o coração. Eu vou estar dando uma oportunidade para a nossa irmã, para a Tatiana Luanda, da parte do Senhor. Salve a igreja capaz do Senhor, amém? Estava lá em casa essa tarde, né? Eu estou com uma irmã, assim, pela graça de Deus, pedindo ao Senhor, então se não aguentei, eu saí do trabalho. Falei, não é ficar longe da casa de Deus, porque eu sei de onde que Deus me tirou e eu não quero voltar para lá. E a gente estava matando a saudade, louvando o hino da harpa. E queria convidar a Duda para bater a bateria para a gente cantar um pouquinho para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que é o 77. É o hino da harpa 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar na luta e na dor? Queres ser alegre como um lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. Guia no
Ele tem sido fiel a mim, mesmo que muitas das vezes, né, como a nossa irmã falou, a gente foge, né? Ai, Senhor, eu preciso trabalhar, porque Deus conta, né? Mas o Senhor, Ele nos guarda. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu e te prometeu. A Bíblia ela fala que buscai os reinos do céu e a sua justiça, e a demais coisas Ele vos acrescentará. Então, vamos buscar o Senhor, que o resto está na mão dEle, e não tem como estar errado. Esse é agradecendo a oportunidade de novo, Jesus. Eu vou estar dando oportunidade aqui para o nosso pastor, né? Domingo passado ele trouxe uma mensagem abençoada. E quem aqui lembra a palavra que ele destacou, o primeiro versículo? Quem estava aqui domingo não lembra? Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Eu faço parte com muitos filhos. Eu estava ali e falei, Jesus, a frase que colocou no meu coração, as pessoas já falaram. Mas vamos repeti-la. Em Gênesis, capítulo 3, eu vou ler 2 versículos apenas, 8 e o 9. Mas o mais importante é o 9. 8 e 9. Amém? Eu vou começar então por aqui. Gênesis 3, 8. Mas, gente, está escrito: e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o verso 9 ele vai dizer assim: mas chamou o Senhor Deus ao homem. E eu acho que é interessante que na minha versão ele diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Adão, onde estás? Essa interrogação é para mim e para você. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus está falando conosco, Deus está nos corrigindo, Deus está nos trazendo de volta ao início de tudo, mas nós estamos sempre fugindo das coisas do Senhor. Nós estamos sempre fugindo da ação de Deus nas nossas vidas. Nós estamos sempre fugindo dos propósitos de Deus na nossa vida. E sempre colocamos algum obstáculo, colocamos alguém que é ocupado, mas nunca somos nós. Me faz relembrar ontem teve uma célula aqui, e todos sabem que a nossa igreja era abençoadora. Tem um rótulo porque tem que ter. Mas nós abrimos as portas para todas aquelas pessoas que pregam, querem pregar o Evangelho de Cristo. E tivemos uma célula internacional. E tinha um jovem, e o Gabriel perguntou se ele queria aceitar Jesus Cristo. Ele falou assim: ainda não era tempo. E Deus perguntou no início, falou rapidamente no meu coração: meu irmão, é tempo de morrer? Sabe qual é o tempo da sua morte? Que horas você vai morrer? Quando você vai morrer? Nós não sabemos a hora da nossa morte, mas nós estamos sempre fugindo das bênçãos de Deus, do tempo de Deus para as nossas vidas. E a pergunta que Deus hoje faz é a mesma que Ele fez, ou a primeira pergunta que Deus fez. É tão interessante que a primeira pergunta que Deus fez foi essa: Adão, onde tu estás? Eu poderia fazer essa pergunta para tantas pessoas que eu não vou falar o nome, certo? Onde você está? O que você está fazendo com as suas bênçãos? O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu de mais lindo? O que você está fazendo com a tua juventude, com a tua maturidade? O que você está fazendo com a sua vida? Essa foi a pergunta que Deus fez para Adão. Talvez Deus possa fazer essa pergunta para mim,
para você, mas cabe a nós entendermos e sabermos o que Deus quer para a minha e para a sua vida. Eu peço a Deus que essa pergunta, quando Deus está te perguntando, ei, o que você está fazendo? Onde tu estás? Tu saiba ou tenha uma desculpa muito boa. Porque Adão não teve. E nós, com certeza, não teremos uma boa desculpa. Ou se a desculpa ainda terá tempo de ser consertada. Gostaria que você fechasse os teus olhos nesta noite. Senhor, é tão bom respirar. É tão bom sentir o oxigênio entrar pelos nossos narinas e chegar aos nossos pulmões. É tão bom, Senhor, saber que isso ainda é de graça. É tão bom, Senhor, caminhar nos nossos próprios pés. É tão bom, Senhor, tocar e sentir, meu Deus, as nossas mãos tocando, levantando. É tão bom, Senhor, ser conduzido pela nossa vontade. É tão bom, Senhor, poder abraçar e ser abraçado. É tão bom, Senhor, poder ouvir a Tua voz e ouvir a voz daquelas pessoas cujos pais nós amamos. É tão bom poder falar com as pessoas. Enquanto tanta gente não consegue mais fazer isso, nós conseguimos ainda. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero apresentar a Ti, nesta noite, a Tua igreja querida, a Tua igreja amada, os Teus servos, os Teus filhos, aqueles dos quais nos chamam pelo nome, Senhor. Aqueles pelos quais, meu Deus, no momento que eles levantam, no momento que eles vão deitar, Pai, eles podem dizer: Deus guardou a minha vida mesmo. Até aqui, o Senhor tem me guardado. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, continua conosco. Estamos caminhando, ó Pai, para 15 anos resgatando vidas. Estamos caminhando, ó Deus, para mais um ano, onde a Tua glória foi manifesta neste local. Estamos caminhando, Deus, cada vez mais para aquele grande encontro contigo da glória. Guarda, meu Deus, as famílias, guarda os casamentos, guarda os filhos, os jovens, os levitas, guarda o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Guarda aqueles que ainda, meu Deus, estão com os corações, Pai, sem saber, sem ter certeza do amanhã. Porque o nosso amanhã, meu Deus, é contigo. Porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Fica conosco, Senhor. Aceite os nossos louvores, as nossas orações. Porque nós te amamos, independente de qualquer coisa, Senhor. Nossa alma almeja contigo. Muito obrigado por tudo. E em tudo sempre te renderemos honras, glórias e louvores em nome de Jesus. Então a igreja diga: amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou o momento de estarmos ofertando a casa do Senhor, né? Ajuda na obra, no seu tempo. Vou pedir o Miguel para estar distribuindo esse envelope. Chamando o David Jonathan para estar louvando. Pai do Senhor, todos os irmãos. É um prazer estar na casa do Senhor. Os irmãos sabem que normalmente eu chego aqui às 4 às 5.
foi engraçado. De todos os louvores que eu contei. De tudo que eu orei, você falou, ele falou, essa irmã falou mais que todo mundo aqui. Então realmente o Espírito Santo se manifestou na casa de uma forma tão grandiosa, tão maravilhosa. É lindo ver o Espírito Santo, ele habita nesse local, como ele abençoa a pessoa. É lindo o Senhor nos fez assim, tão privilegiados. Existiam centenas de galáxias, existiam centenas de universos, mas ele escolheu justamente o nosso para ser abençoado pela tua glória, pela tua formosura. Então, quem somos nós para reclamar de alguma coisa? Eu somente tenho que agradecer a Deus por todas as ricas bênçãos que Ele tem derramado sobre esse local. Aleluia! Glória a Deus!
são usados pelo Espírito Santo de Deus. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo: não largue. Não largue a posição onde que Deus te colocou. Porque onde que Deus te colocou é ali que você vai ficar. Quando o Espírito Santo de Deus te der uma direção para você vá. Não fique parado esperando o dia de amanhã. Não. Preste atenção em toda a movimentação do Espírito. Ele está o tempo todo falando, está o tempo todo falando aos nossos corações. Então não fique desatentos. Em todo momento ele está falando aqui com muitas pessoas diferentes. Ele falou com várias pessoas diferentes. Eu não vou esquecer da volta que ele estava falando. Eu só tenho que agradecer esse Deus tão maravilhoso que se manifesta dessa forma tão linda e maravilhosa. E assim agradeço minha santa oportunidade. Pedir os irmãos para colocar no envelope da cena do restaurante. Senhor, Deus Pai, apresentamos a Ti, Senhor, as ofertas, Senhor. Pai, abençoa a vida de cada irmão que se encontra, Pai, deixar ofertando aqueles que não ofertaram, Senhor. Que o Senhor possa estar visitando o nosso celeiro, Pai, abençoa, Jesus. Se tiver alguém que, Pai, necessitando de uma porta de emprego aberta, Senhor, que o Senhor possa vir, Senhor. Pai, nesta noite, agradecemos, Senhor, não quero que o Senhor já fez, ainda irá fazer, Pai, receba, Senhor, essa oferta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Agora chegamos na melhor parte da noite, né? O diácono Gabriel, nós está chamando a nossa diaconisa Iracema, está instaurando pelo seu outro diácono Gabriel. Salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé nessa hora, para estar orando pelo nosso preditor essa noite. Senhor Deus, meu Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Senhor, toma a vida do Gabriel, Pai, nesta hora, Pai, que possa estar enchendo ele uma vez mais, Senhor. Pai, que ele possa, Senhor, vir falar, Senhor, aos nossos corações, Senhor, aquilo que foi direcionado, Pai, por Ti. Senhor, que ele venha diminuir, Pai, e que o Santo Espírito venha crescer nessa hora. Senhor, que ele não fale nada, Senhor, que venha do homem Gabriel, Senhor, mas que ele venha falar, Senhor, aquilo que vem do Espírito Santo que habita dentro dele. Senhor, e que verdadeiramente, Pai, possa ser uma palavra, Jesus, que transporta as nossas vidas, Senhor. Porque, Senhor, tudo aquilo, Pai, que Tu fala conosco, Senhor, tem potencial, Pai, de mudar as nossas histórias. Então, usa o Teu Filho nessa noite, Pai. E, Senhor, desde já prepara as nossas vidas, os nossos ouvidos, o nosso coração, o nosso entendimento, para que verdadeiramente, Pai, consigamos entender aquilo que Tu tem para nos falar essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos estar abrindo em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Deus já falou com a gente de diversas formas nessa noite. Eu confesso que o clima tá bom, né, gente? Ele tá um clima gostoso. É a presença do Espírito Santo, né? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. E desde o início, né, assim como o Natan falou, Deus tem falado conosco. E Deus veio te lembrar essa noite, né, que Ele te ama. Ele te ama. E assim como o nosso pastor disse, né, no domingo passado, nada é impossível para Deus. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o orgulhoso. Vamos ler mais uma vez. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o orgulhoso. E esse versículo,
tem diversos textos, né, na Bíblia que levam a gente de frente a um espelho, né? Encara a gente de uma forma que faz com que a gente tenha que refletir, né, sobre a nossa conduta, porque a palavra de Deus veio para isso, veio para nos exortar, veio para nos consolar, é assim que o Espírito Santo trabalha. E em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, fala um pouquinho sobre isso. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Aqui ele fala sobre o tempo, né? E nós vivemos em uma geração hoje, uma geração que vive muito disso aqui, né? Celular, redes sociais. E podemos ver que é uma geração que vive muito de registros, né? Mas poucas cicatrizes. Como assim, Gabriel? É uma geração que, vou dar um exemplo, em meio a um show, ao invés de aproveitar a música, ela fica assim, ó, registrando, para que guarde isso para depois, né? Mas ela acaba não vivendo o momento. E essas ausências de cicatrizes acabam gerando uma geração frágil, acabam formando uma geração imatura, porque nós crescemos por meio do processo, amém? Nós aqui somos todos cristãos, nós aqui conhecemos, né, um pouquinho a história do povo de Israel, e voltando um pouquinho, né, aquele povo, ele teve o seu caráter, teve a sua história, a sua característica de nação em meio ao deserto. Então o deserto para nós cristãos é um lugar de preparação, é um lugar em que você alcança maturidade. E, infelizmente nós podemos ver uma geração que corre disso, uma geração que busca atalhos, certo? Igual eu já preguei aqui, né, uma vez, nós estamos rodando no Instagram, quem já viu assim, ganhe dinheiro vendendo tal curso e fature 5 mil em uma semana? Quem já viu isso aí? Quem já viu? Pô, parece maneiro, né? Tinha uma época que estava assim, ganhe dinheiro assistindo séries na Netflix. Eu falei, pô, eu quero. Ainda mais tá lá The Chosen. Eu falei, pô, vou maratonar tudo. Já viu? Quem já viu The Chosen, a série de Jesus? Já viram? Já viram? Ó, eu vou estar postando lá no Instagram e também nos grupos da igreja, né? No dia 21 de dezembro, próximo ao Natal, nós teremos um culto de Natal. Gabriel, o que vai ter de especial nesse culto de Natal? Essa série The Chosen fala um pouquinho sobre a história de Jesus, mostra Jesus, né, na perspectiva dos discípulos. Tem coisas, né, que o nosso pastor fala que é licença poética, né, visão do autor. Então nem tudo que está ali é bíblico, tá, gente? Então daqui a pouco assistam, tá? Mas cuidado para não vir aqui e falar, ó, no The Chosen, capítulo 2, no episódio 2, da primeira temporada. Tem que tomar cuidado com isso. E no culto de Natal nós vamos ter um episódio dessa série, um especial de Natal. Então convidando os irmãos, né, aqueles que vão estar aqui, chamem os jovens também para assistir e tal. E eu confesso, eu já vi o episódio, eu confesso a vocês que é maravilhoso. Tem o autor, né, traz certas perspectivas diferentes. A gente lê tanto aquilo ali que a gente, aqui a Bíblia que, tipo, Davi matou Golias. E aí, beleza, normal, a gente já viu isso diversas vezes, mas, cara, Davi matou Golias, é um menino que matou um gigante, sabe? Em nome de Deus. Então, ele mostra essas perspectivas diferentes. E é justamente sobre essa perspectiva que esse processo que nós vamos falar hoje, né? Eu citei um pouco de Davi aqui e aqui nós lemos, melhor ao fim das coisas do que o princípio delas. E aí ele fala um pouco sobre o tempo, recapitulando, né? Fala um pouco sobre o tempo e nós acabamos de concluir que nós vivemos em uma geração, nós temos, né, uma geração que foge de processos, foge de dificuldades, quer um pouco de atalho e tal.
mas o processo é necessário na vida do cristão. Nós, como cristãos, acreditamos nisso e nós vemos isso na Bíblia o tempo todo. Como o povo de Israel, como Davi, Golias. Davi era um pastor de ovelhas e recebe uma profecia de que iria ser rei. Davi, pastor de ovelhas. Agora a gente já sabe o final, é maneiro. Depois ele vira rei e tal, mas no decorrer da história de Davi, ele passa por essas dificuldades para ser moldado. Ontem tivemos a cena e falamos um pouco sobre Davi também. Só que todo o processo tem um começo. O começo pode parecer muito bonito, né? Assim como José, que estava lá, vivia na casa do seu pai. É bom, né? Viver na casa do pai, né? É bom, a gente é sustentado, não tem muitos afazeres, contas a pagar, é bom. Então todo começo é bonitinho. O casamento, ele começa com festa, fotos, bolo, amor, hein? Ô, minha esposa, eu te amo, te amo, minha esposa. O ministério, quando a gente aceita Jesus Cristo, vem aquele fogo no peito que arde. Pastor, eu quero fazer. Pastor, deixa comigo, eu faço. Pastor, deixa aqui comigo que eu faço. Mara, me dá aqui a vassoura que eu dou uma isso aqui tudo. Está tudo tinindo. A tia Danusa fala assim, não, ajuda a tia Danusa aqui na cantina. Aí a gente começa assim, fogo no peito. Aquela vontade de fazer a obra. Aí a Martinha não está aqui, mas pega a Martinha, vamos evangelizar, vamos sair daqui, vamos evangelizar. A vida espiritual começa com essa vontade, esse vigor, essa fome de buscar a presença. Mas a verdade é que o início, ele não revela a verdadeira estrutura, né? Ele não diz, não mostra o que realmente vai acontecer no final. Nós começamos assim a caminhada cristã. Mas vem as dificuldades, vem o dia a dia, vem a afronta, e a gente começa a desanimar, começa a não vir tanto aos cultos, começa a fugir um pouquinho. Quantos vocês conhecem essa noite, que talvez não estejam aqui, que passaram por esse processo? Então, o início não revela a verdadeira estrutura do homem. O começo, ele pode até revelar expectativas. Olha, eu vou aqui, vim aqui, eu aceitei Jesus, vou pregar. Eu vou aceitar Jesus aqui, eu vou cantar. Gabriel, me ensina teclado que eu vou tocar tudo. Tudo, me ensina aqui a bateria que eu vou tocar. Mas o final, ele revela os resultados. Amém? O começo revela expectativas, mas o final, ele revela os resultados. Vou dar exemplos aqui. O início a gente fica empolgado e tal, mas no final a gente não sabe. Lá em casa tem uma obra. Meu sogro começou a bater uma laje. Ele, gente, vou ter que fazer essa laje aí e tal, para resolver os problemas da casa. Mas se preocupa não. Vou fazer uma varanda com o Pedro. E ele está lá, empolgado com a obra. Aí ele contou pra gente, tal, isso aqui. E aí chegou o pedreiro. Ele, vai começar, hein? Todo dia vai chegar na porta, vai começar a obra, hein? Vai começar a obra. O gaúcho já está aí, o pedreiro já está aí já. E aí ele falou, aí começou a estrutura, levantou as colunas. Ele, hoje levantou as colunas rapidinho. E aí começou aquela estrutura lá e fez a laje. Ele, caramba! A laje ficou grandona. E aí veio e tal, agora finalizou. E aí agora ele está namorando aquela varanda. Aí ele olha assim, cara, realmente ficou muito bom. Ananias, vem cá, realmente ficou muito bom. Olha isso aqui. Gabriel, olha isso aqui. Caraca, o Pedrinho tá brincando o Pedrinho, né? Assim, ele teve todo um processo para que a obra acontecesse. Mas o final foi espetacular.
Fico muito feliz. Certo? E agora ele está aí, o Pedrinho está brincando também. Eu chego em casa, o Pedrinho está com o joelho todo cinza, de sujeira da varanda. Eu lavo, tá, gente? Muita poeira. E assim também, um outro exemplo, né? Quando a gente começa a academia. Vou ficar fortão, vou perder essa barriga aqui, né? A gente ganha como casa. E aí agora eu vou comprar roupa para academia. E aí eu malho e tal, não sei o que. Na primeira semana já começa a botar cedo. E aí eu vou malhando lá, tá. Aí na segunda eu já estou bem quebrado. Aí, caramba. Aí eu já não acordo mais 5h30, acordo mais 6. Eu falei, ih, rapaz, vou me atrasar do trabalho. Vou fazer só um negócio aqui e tal. Mas os resultados da malhação, já viram que não deu muito certo, né? Para que tenha resultado é preciso o quê? Persistência, perseverar, certo? E assim também na caminhada cristã. A gente começa empolgado, a gente começa querendo fazer tudo e tal, que não sei o quê. E aí estou aqui, estou aprendendo teclado, eu vou lá e tiro foto do teclado. Estou aprendendo. Aí estou aqui na bateria, estou aprendendo a bateria, vou lá e tiro foto da bateria. Mas eu só vou chegar à excelência se eu persistir. É assim na caminhada cristã. A gente só chega até os finalmente, a gente só alcança os planos que Deus tem para a gente se persistirmos. Essa é a importância do processo. Se não respeitarmos o processo, não chegaremos lá. Se nós fugirmos das cicatrizes, se nós fugirmos das feridas, se nós fugirmos da luta, da onde virão a maturidade? Da onde virá a força? O fim revela o caráter aprovado. Quando Eclesiastes diz que o fim é melhor, ele está falando sobre um caráter amadurecido. O fim é melhor por quê? Porque revela quem o Otacílio é. Nosso Otacílio, Miguel hoje olha o Otacílio e fala: meu pai é um homem de Deus. Meu pai é uma benção. Ontem tivemos a célula e teve esse rapaz que o pastor comentou e ele falou justamente sobre isso. Quem o vovô do Pedrinho vai ser para ele? Qual vai ser o seu legado? O pastor gosta de falar sobre isso. Qual vai ser o seu legado? O Pedrinho vai crescer assim: meu avô era um homem de Deus. Meu avô era uma bênção. Agora meu pai estava longe disso. Meu pai brincava demais, meu pai era zoeiro. Mas também era legal, meu pai também era legal. A minha mãe era uma benção. Minha mãe apertava meu pai assim, ó. Aí meu pai falava: vamos. Qual é o legado que você quer deixar para a sua família? Qual é o legado que você quer deixar para o seu filho? Qual é o legado que você quer deixar para os seus netos? Processo. O fim, em Eclesiastes, né? Melhor é o fim das coisas do que o propósito delas, do que o princípio delas, desculpa. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E é importante, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, consegue colocar aí, Natan, por favor? Filipenses capítulo 1, versículo 6. A importância do processo, a importância de chegar ao fim. E nós precisamos ter isso em mente, essa convicção. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou convencido, na minha versão, né, de que aquele que começou a boa obra era fiel para completar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Gabriel, olha, está muito difícil. Está muito difícil, eu não sei o que fazer. Esse processo está complicado demais, Gabriel. Eu não sei, meu casamento, eu não sei para onde vai ficar. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra
a aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Precisamos ter essa convicção. Ontem, também na célula, tinha uma mulher grávida aqui, e a Iracema lembrou de um dos processos que a gente passou com o Pedrinho, né? Que assim que ele nasceu, a gente foi para casa, ele passou 2 dias lá, foram 2 dias sem dormir, certo? Teve preocupação também, mas foram os dias mais felizes da nossa vida. O Pedrinho estava lá com a gente, nosso filho. A Iracema estava segurando o filho dela nos braços, já não estava mais na barriga, estava aqui, ó. Que alegria imensa. Mas aí veio o processo. Na última ultra, encontraram um achado. O rim do Pedro estava dilatado. E aí, nesses 2 dias, o Pedro começou a perder peso. E aí teve que ser internado. E ficou 11 dias na UTI neonatal. E foram 11 dias sofridos. Porque o Pedrinho já tinha ido para casa. Sabe o que é pior? A gente não podia dormir no hospital. Ou seja, a gente tinha que ir para casa. O berço já estava montado, o quarto já estava montado. A gente já tinha criado memória. O Pedrinho já tinha deitado naquele berço. Então foram 11 dias muito complicados. Mas nos agarramos em Deus. Nos agarramos em Deus. Eu lembro da gente indo para o hospital, acordando cedo todo dia, indo lá visitar o Pedro, e a Iracema tomando banho no carro, botava lá: Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção, meu louvor. Em meio ao processo, nós precisamos nos agarrar em Deus e lembrar disso, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Vamos lá, gente, vamos no início então. 1, 2, 3. Tendo por certo isto mesmo, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Irmãos, eu vim essa noite para te dizer: quando Deus te entrega um sonho, Ele te entrega um chamado, um propósito, Ele te dá o início, Ele te entrega a semente e Ele te entrega a visão. Eu lembro que quando Pedro nasceu, o meu sogro profetizou que ele seria um homem de Deus. Então Pedro na UTI não era o final dele. O Pedro na UTI não era o final. Deus me deu um início, um casamento abençoado. Deus me deu uma semente, meu filho. E Deus me deu uma visão. E o Pedro andando nos caminhos do Senhor. Amém, igreja? Então, quando você estiver em meio à dificuldade, quando você estiver em meio ao problema, pense nisso. Deus te deu o início, mas Deus também te deu uma semente, e Ele também te deu uma visão. Ainda não é o fim. José estava lá, e ele teve um sonho. José foi vendido, José foi preso. E qual foi o final de José? Governador do Egito. Deus dá o início, Ele te dá a semente e Ele te dá a visão. Glória a Deus. E eu vou aderir ao que o pastor falou. Não se esqueça: aquele que começou uma boa obra é fiel para cumprir. Nada é impossível para Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O processo molda para o propósito.
Muitos querem um propósito. Eu olho o pastor e falo, cara, eu quero pregar que nem aquele homem. Eu olho a Iracema, eu quero cantar que nem ela. Pô, afinadíssima. Olha a Rainha tocando, eu falei, cara, quero tocar que nem a Rainha. Pô, olha a Duda tocando, eu falei, cara, quero tocar que nem a Duda, bater, fazer aquela virada lá. Eu tento, gente, mas não dá não. Mas para isso eu preciso passar pelo processo. Geração. Para chegar até onde o pastor está, ou até mais, é preciso passar por um processo. Só o pastor e Deus sabe as cicatrizes que eles passaram. Só eu sei o que eu passei até chegar até aqui. Só o Tarcísio sabe o que ele chegou para chegar até aqui. Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho. Foi dito aqui desde o início, Deus te ama. Foi louvado aqui, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Foi louvado aqui essa noite. Então lembre-se, você não está sozinho. Glória a Deus. Você não está sozinho. E no segunda parte do versículo diz: melhor é o paciente do que o orgulhoso. De Filipenses. Mas a paciência aqui, ela não remete à fraqueza, ou à lentidão, ou preguiça, ou falta de ação. A paciência, nesse contexto, significa ter fé. Olha, eu estou em meio à dificuldade e não, Gabriel, não tem o que fazer, não sei mais o que fazer. Fé. Aquele que começou a boa obra é fiel até terminar. Para Deus, nada é impossível. Isso é ser paciente. É aguardar com fé de que Deus vai agir a nosso favor. A paciência, ela é o fruto do Espírito. É sinal de que alguém confia em Deus mais do que em si mesmo. A paciência é a postura de alguém que sabe que vale a pena aguardar o cumprimento da promessa. Gabriel, então, melhor o paciente do que o orgulhoso. E aí, e o orgulhoso? Como é que o orgulhoso age? Ele quer tudo na sua hora. Ele confia na força dos seus braços. Ele quer tudo do seu jeito, ele não sabe esperar, ele quer agora. Olha, eu estou em casa, eu estou morando com meus pais, estou terminando o ensino médio, mas eu vi um curso lá, pô, vou ver Netflix e vou ganhar dinheiro. Vou nessa, agora eu vou. Vai ser do meu tempo, do meu jeito, vou pegar o caminho mais fácil. Esse é o orgulhoso. Ele não confia em Deus. Ele não confia no processo. Ele registra, mas não vive. Ele tem tudo registrado aqui, mas não viveu. Não tem cicatriz. Não tem maturidade. A paciência, como nós dissemos aqui, que é um fruto do Espírito, mostra que você tem fé em Deus. Ela mantém você no caminho. José passou por todas essas situações. Foi vendido, foi traído pelos seus irmãos, foi preso por anos. Mas ele foi paciente. Isso manteve ele. Gabriel, é José, né? Herói da fé, né? Eu não. Quando a gente conta a história de José, foi como eu falei, né? Tem certas coisas que a gente lê que vai no automático. Davi matou Golias, José virou governador. Pô, legal. José foi preso, José foi traído. Pô, legal. Ele vai virar governador no final. Quando a gente sabe o fim, fica fácil trazer as coisas no automático, banalizar. Mas José não sabia o final dele. José, quando foi traído por seus irmãos, ele não sabia o final.
José, quando foi vendido como escravo, ele não sabia o final dele. José, quando foi preso, ele não sabia o final dele. José, quando ficou anos e anos preso, ele não sabia o final dele. José, quando chegou até lá para revelar aquele sonho, ele não sabia o final dele. José foi paciente. José usou a fé. E José chegou até o final do processo. Com isso, não despreze o processo. Deus está trabalhando. O processo ele não é perda de tempo. Não despreze as etapas. Não despreze esse período pequeno que você está passando por dificuldade. Não despreze esse período em que você está sendo reprovado. Porque esse pequeno período, essa pequena dificuldade, vai te levar a ter os planos de Deus para a sua vida. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então é importante não termos pressa. A pressa, ela pode roubar a sabedoria, a profundidade. Nós estamos aqui na imersão do Espírito, olha da imersão do Espírito. Se não respeitarmos o processo, tivermos pressa, sermos orgulhosos, como vamos chegar ao nível de profundidade com Deus? A pressa, ela rouba o relacionamento com Deus. A pressa, ela rouba a maturidade. A pressa rouba bênçãos que só florescem quando caminhamos com paciência. Às vezes, o inimigo não precisa te empurrar para longe. Ele só precisa te deixar com pressa. Olha, eu estou no meu dia a dia aqui, eu estou muito atarefado. Caraca, nem li a Bíblia. Aí, poxa, na Bíblia online aqui, né, tem os planos lá. Você se programa, lê tantos capítulos por dia para terminar. Por exemplo, eu estou aqui fazendo um Novo Testamento em 90 dias. E aí o dia está tão corrido, não sei o que. Putz, esqueci de ler os 3 capítulos do Novo Testamento. Não dá nem 15 minutos. Mas aí, pressa. Tem que ir. Às vezes, o inimigo te coloca assim, na pressa, para que você não tenha tempo de fazer as coisas de Deus, para que você não tenha tempo de cultivar um relacionamento com Deus. E por fim, eu vou contar uma breve ilustração, né? O pastor André veio hoje, eu vou fazer a ilustração no André. Ele que gosta. Nessa ilustração havia um escultor. Esse escultor, ele foi até o seu estúdio e recebeu um grande bloco de mármore, uma grande pedra. E aí ele começou a trabalhar nessa pedra. E aí todo dia alguém passava pelos grupos dele. Ele, rapaz, o que é isso aí? Ei, eu estou tentando buscar a estátua que está nesse bloco. A estátua está aqui dentro. Mas eu estou tentando buscar. E aí esse rapaz, tá bom. Está tentando buscar, né? Tá? Então suporte o artista. Então tá bom. Essa é os jovens entendidos, né? Só o jovem dia. Tá bom. Chegou lá no dia seguinte, rapaz, tu ainda está nisso. A pedra está aí ainda, tu está aí tentando resgatar essa estátua. Tinha uma estátua aqui dentro. E eu estou tentando achar. Rapaz, tá bom. Deve ser coisa de artista, de humanos. Tá bom. Aí vem no dia seguinte, na próxima semana, estava lá o artista, fazendo a mesma coisa, aquele processo lento, aquele processo repetitivo.
para esse rapaz que estava indo lá toda semana. Aí ele parecia que nada estava acontecendo. Ele estava perdendo tempo. Mas o escultor, cada processo, cada batida, cada molde daquela estátua tinha um significado. E aí chegou um belo dia, passou alguns meses, e a estátua ficou pronta. E aí o escultor foi divulgar aquela estátua. E aí vieram várias pessoas. Nossa, que estátua linda! Nossa, caramba, quem diria que aquela pedra que nós vimos formaria uma estátua tão maravilhosa? Nossa, realmente você está de parabéns. Realmente ficou muito, muito lindo. Gabriel, o que você quer dizer com isso? No início, aquela pedra era só uma pedra de mármore, não tinha forma, não tinha nada, uma pedra bruta. Mas no final, depois de ter passado por um longo processo, lentos e repetitivos, as batidas, e aquele homem não achar que não era nada, mas para o escultor fazia todo sentido. No final, fez sentido para o rapaz que estava observando. Assim é o que Deus faz comigo. Assim é o que Deus faz contigo. Cada processo, cada período difícil, cada situação que você passa, cada quebra de amizade, cada quebra de relacionamento, cada perda, cada luta, é a pequena batida que vão formar o projeto que Deus tem para a sua vida. Nessa noite, eu te convido a ficar de pé. A missionária Débora, antes de pregar, me chamou ali no canto e falou: Gabriel, eu estou sentindo de Deus para orar pelos jovens dessa igreja. E aí, quando ela falou isso, começou a fazer um certo sentido, né, essa palavra. Que fala sobre o processo, fala sobre encarar o problema. Destacamos uma geração que tem muitos registros e poucas cicatrizes. Destacamos uma geração que procura atalhos. Destacamos uma geração que busca facilidades. Mas eu profetizo sobre os jovens dessa igreja. Eu profetizo sobre essa nação que virá uma geração com maturidade, uma geração com vida com Deus, uma geração que queira relacionamento com Deus. Então essa noite, a gente não tem esse costume, então com permissão do pastor, eu queria chamar os jovens que estão aqui, essa noite aqui para frente, e a gente vai orar com vocês. Você também é jovem, Gustavo, você tem mente de velho. Você é jovem. E o humor também. Nós estamos diante de uma geração que tem muito o que conquistar. Todos eles aqui têm projetos para a vida. E para todos eles aqui, Deus tem um projeto para eles também. Nessa noite, vamos orar por esses jovens. Vamos orar por nossos filhos. Vamos orar por nossos netos. E é importante também uma palavra para vocês, né, jovens, nessa noite. Não desanimem com as dificuldades. É apenas um começo. Não se perca na pressa.
Não substitua as coisas fúteis, as coisas do mundo, aquelas que são passageiras pelas coisas que são eternas. E para aquele que se sente perdido, para aquele que acha que não está no caminho certo, tenha em semente. Deus tem um projeto para você. E Ele é fiel para terminar. Amém? Estenda suas mãos aqui para frente. Vamos estar orando por esses jovens. E se você conhece algum jovem que se encontra numa situação complicada, perdido, coloque ele em mente também. Vizinho, um sobrinho. Vamos estar orando por ele também essa noite. E eu creio que essa igreja estará cheia de jovens. Estará repleta de uma geração que não se prostra a outros deuses. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui, Senhor, estão os teus filhos, Senhor, nessa noite, Pai. Aqui, Senhor, está, Senhor, uma geração, Pai. Uma geração, Senhor, que se encontra, Senhor, na tua casa, Senhor. Uma geração, Senhor, que se encontra, Senhor, na tua presença, Pai. Vai, Senhor, guiando, Senhor, cada um deles, Senhor. Vai, Senhor, guiando os passos, Senhor, em nome de Jesus. Vai, Senhor, guiando, Senhor, os passos, Senhor, aonde, Senhor, onde quer, Senhor, que estejam, Senhor. Vai, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoando, Senhor, as mãos, Senhor, os pés, Senhor, os olhos, Senhor, a boca, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, os pés, Senhor, para que onde eles pisarem, Senhor, esse lugar seja teu, Pai. Abençoe, Senhor, esses jovens, Senhor, para que seja, Senhor, representante, Senhor, da tua palavra, Senhor. Representante, Senhor, do teu evangelho, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. As mãos, Senhor, em nome de Jesus. Que o que, Senhor, eles fizerem seja, Senhor, abençoado. Aonde, Senhor, em nome de Jesus, colocarem, Senhor, as mãos, Senhor, seja, Senhor, abençoado. Abençoa, Senhor, também, Senhor, os lábios, Senhor, para que dessa boca, Senhor, saia, Senhor, palavras, Senhor, de bênção, Senhor. Palavras, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, de vitória, Senhor. Abençoa, Senhor, esses olhos, Senhor, em nome de Jesus. Para que eles possam, Senhor, olhar para Ti, Senhor, em meio à dificuldade. Para que em meio, Senhor, à situação, Senhor, em meio, Senhor, ao dia mal, Senhor, eles possam, Senhor, desviar, Senhor, os olhos, Senhor, para o mal, Pai. E olhar, Senhor, para Ti. Abençoa, Senhor, também, Senhor, os ouvidos, Senhor, desses jovens, Pai. Para que eles sejam, Senhor, filtros, Senhor, e não esponja, Pai. Para que eles possam, Senhor, absorver, Senhor, aquilo, Senhor, que é bom, Pai. Somente aquilo que é bom, Pai. Nós profetizamos, Senhor, sobre essa geração, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, sobre essa geração, Pai. Daqui, Senhor, sairão, Senhor, homens, Senhor, e mulheres de Deus. E diante, Senhor, da palavra, Senhor, que foi pregada hoje, Pai, nós acreditamos, Senhor, em nome de Jesus, que aqui, Senhor, eles, Senhor, sim passarão por um processo, Pai. Eles sim, Senhor, terão, Senhor, cicatrizes, mas também, Senhor, terão, Senhor, maturidade, Senhor. Terão, Senhor, relacionamento, Senhor, contigo, Pai. Terão, Senhor, fruto, Senhor, do Teu Espírito Santo. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos. A Tua igreja diz... Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, gente. Uma palma de salve para o Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem foi abençoado? Glória a Deus. Deus é bom, né? Faltam 2 semanas para a nossa festividade. 5, 6 e 7. 15 anos de Resgatando Vidas. Deus continua nos dando mais 15 e mais 15. Vamos nos prometer, quem puder, vamos encerrar esse culto. Ali, deixa eu cá, filho. Futuro presbítero. Graças a todos. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa noite linda e maravilhosa. Obrigado por cada palavra, por cada louvor. Pai, o Senhor falou no coração de cada um de nós. Senhor, nos deu uma semana maravilhosa, repleta da sua graça, da sua
Leva cada um de nós, Pai, o seu lado. Cada um possamos chegar, Pai, com tranquilidade. Pai, que a sua palavra venha entoar, que venha bater os nossos corações e nossos pensamentos durante essa semana. Pai, muito obrigado por tudo, Pai. E que a nossa semana seja repleta da sua graça. Pai, abençoa todos aqueles que vieram e aqueles que não conseguiram chegar, Senhor. Tome em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Cadu, obrigado pela sua história. Amém. Estenda sua mão. Grande amor do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, das consolações do Espírito Santo de Deus, repouso sobre essa igreja e toda a coluna nossa na face da terra. E o povo que crê nisso, diga bem forte comigo. Amém. Eu faço parte de uma grande família com muito